No nosso livro Casamento Blindado, nós dedicamos um capítulo para explicar como que as bagagens, a famosa mochila nas costas, pode afetar a vida de um casal, a vida de uma pessoa que está em um relacionamento ou vai entrar em um relacionamento. Muitas pessoas, Cristiane, nunca ouviram sobre este conceito, mas não é difícil de entender que o passado das pessoas sempre vai influenciar o presente e o futuro se elas não souberem como lidar com ele. Nós falamos que você tem que resolver o seu passado, né? O que as pessoas normalmente fazem assim, não, eu tenho passado, não quero pensar nisso, vamos fingir que ele não existe, eu quero entrar num relacionamento porque esse relacionamento não é igual ao anterior. Só isso, elas pensam assim que essa bagagem que elas têm não tem como afetar o presente porque é outra pessoa aqui no lugar da outra. Já mudou de pessoa, então agora é uma nova história. Não vai acontecer a mesma coisa. Só que acontece a mesma coisa, acontece às vezes pior. A pessoa vive, às vezes, Renato, como uma bomba relógio. Porque a decisão só, o fato de você fazer uma decisão, não, eu não vou mais cometer aquele erro, não é o suficiente, infelizmente. E nem apenas simplesmente dizer assim, isso é passado, esquece, isso é meu passado, já não acontece mais. Você vai aprender aqui hoje como as bagagens, o passado de uma pessoa pode influenciar o presente dela, os relacionamentos, ou se você convive com alguém cujas bagagens estão influenciando o relacionamento agora. A gente vai conversar com o Renan e com a Kelly, que estão aqui, um casal que está casado há 6 anos, mas que antes do casamento já trouxeram bagagens enormes. Eu acho que não era uma mochilinha dessa que vocês traziam, não é? Não. Era mais como um caminhão, né? Era maior. Tinha uns 2 caminhões aí, pelo menos. 2 caminhões. Bom, vamos então primeiro às bagagens do Renan, né? Porque foram as suas bagagens que explodiram assim, eventualmente, de uma forma muito negativa. Renan, antes de você conhecer a Kelly, quem era você? Então, era aquele homem que tinha aquela vida promíscua, né? Aquela vida errada. Assim, não é errada em cima de conceitos, mas é errada mesmo de eu não respeitar a minha própria vida, né? Com 8 anos, como eu tinha dito, eu comecei a ver pornografia, né? Então, eu sustentei esse vício dos meus 8 anos até pouco tempo atrás, a questão da pornografia. Com 13, eu comecei com a bebida alcoólica, né? E logo já embarquei a banda de rock. E até os meus 21 anos, que foi antes que eu conheci a Kelly. Então, a minha vida, desse período todo, dos meus 8 anos até antes de eu conhecer minha esposa, era uma vida totalmente desregrada. Eu bebia, usava droga, pornografia, saía com qualquer pessoa, não tinha hora para dormir, não trabalhava direito, né? Quando eu consegui um emprego, era muito meia boca trabalhando. Eu não tinha uma perspectiva de vida, né? Eu achava, poxa vida, eu vou dormir e de fato, eu dormia e acordava sem perspectiva nenhuma. Por que eu tô acordando hoje, né? Foi mais um dia que eu vou beber, então vou encher a cara. Tava de ressaca, vou curar a ressaca como? Bebendo. Então, você devia se explicar assim, de forma que todo jovem, você estava na época de curtir, você era um jovem, você está, bom, só estou curtindo a vida, não é? Você não pensava assim, essa vida aqui é promíscua, eu estou fazendo tudo errado. Não. Hoje eu olho dessa forma. Mas na época você eu estava curtindo que era o meu ápice. Imagina, sexo, drogas e rock and roll. Né? Era bem de fato. Eu tinha uma banda de rock, um jovem com uma banda de rock, uma guitarra, na época era tudo. Eu tinha a menina que eu queria, né? Assim, para um jovem é tudo o que ele quer, é o status, né? Quanto mais mulher você pega, mais você é o cara, né? Bebia, tinha uma resistência forte à bebida. Então, no meio dos jovens, geralmente a gente fazia isso mesmo. A gente ia pro bar, fechava engradados de cerveja e bebia, virando. Não era tipo beber socialmente, de conversar e tudo mais, era uma competição. Quem bebia mais, né? Aí bebia pinga, vodka, tudo que era bebida a gente encarava. Então as meninas até, elas próprias têm essa visão. Nossa, aquele cara bebe. Nossa, ele bebe demais. Você vê os jovens falando isso. Eu trabalho como motorista particular, às vezes eu pego jovens indo pra balada, alguma coisa. Eu escuto elas falando. Nossa, porque eu bebi demais aquele dia. Elas acham isso o máximo, né? O jovem acha isso o máximo. Porque eu não sei se é aquela coisa de você encarar
é o perigo da vida, né? É viver na... É porque a ideia que os jovens têm é que isso é curtir a vida. Exatamente. Só que, na verdade, isso é encher uma mochila. Que você está enchendo, você está enchendo, você está enchendo. E você acha que não, que aquilo ali vai passar e que um dia você pode simplesmente virar, né, o botão e não ser mais a mesma pessoa. E de fato é o que pensa. Ah, não, isso aí eu tô curtindo agora, depois eu me ajeito. Tanto você conversa com vários, eles têm planos. Tipo, não, com 25 eu vou parar com tudo isso e vou agora casar. E na verdade não é assim que acontece. Porque você enche tanta bagagem, quando você vai de fato procurar algo mais concreto, você vai começar a ter um monte de problema. Porque você está carregando tudo aquilo com você. Aconteceu isso comigo. Né? Logo depois que a gente casou, ela me ajudou muito. Né? Eu não sabia fritar um ovo, fazer um macarrão. O primeiro macarrão que eu fiz foi terrível. Né? Mas como que você veio a casar com essa vida, com esse estilo de vida aí? Então, como é que foi? Assim, foi uma oportunidade de mudança. Né? Quando eu cheguei no próximo dos 20 anos, eu já estava naquela... Puxa vida, né? Eu não tenho mais nada na vida, né? Eu estava numa condição de depressão que eu não conseguia mais viver daquela forma. Eu já não então queria você mais. Deprimido. Tava deprimido. Mas curtindo. Né? Tava ali... Eu assim... Não, porque é bom, né, mostrar isso, porque as pessoas não entendem, né? Eu fico, assim, um pouco irritada com essa palavra curtindo, porque as pessoas não entendem o que é curtir. Curtir não é ficar deprimido, né? Curtir não é perder tempo. As pessoas estão botando o significado de curtir essas coisas ruins, né? Porque a pessoa fica deprimida, sem perspectiva de vida, se sentindo usada, né? E tudo o que você sentia. Então, você se relacionou com ela nessa época, que você, assim... Eu estava nesse estado. Quero parar com isso. Exato, eu estava nesse estado, porque se você passar num bar e olhar para os jovens, se você olhar no olho deles, tá tudo vazio. Você vê, tipo, eles estão juntos, mas tá todo mundo olhando para um nada. Porque não tem para onde olhar. Né? Então, o jovem costuma cultivar isso, né? Tô curtindo, parece uma questão social, né? Eu tô curtindo, isso é o curtir, mas e eu dentro de mim, como é que eu tô? E era como eu era. Eu curtia, tava lá, feliz da vida, mas quando eu ia para o meu travesseiro, nossa, era só afundar cada vez mais. Então, eu tava desenvolvendo uma depressão. Isso eu descobri depois de bastante tempo. Que eu tinha depressão, né? Aí você conheceu a Kelly e viu uma oportunidade de mudança. Por quê? Isso. Porque aquilo que eu aprendi na minha vida, né? Meus pais, eles tinham um casamento bom, um casamento feliz, então eu, de infância, minha perspectiva de vida era essa. Eu tenho um casamento feliz. E eu estava seguindo o contrário. Então, peraí, agora que apareceu uma pessoa bacana, uma pessoa legal que vai me proporcionar isso, uma família pronta praticamente, né? Porque tinha os filhos. Então, agora é a minha hora. Acho que agora Deus olhou para mim e falou... a melhor parte. Como assim família pronta, Kelly? Explica, por favor. Aí vamos às suas bagagens. Bom, eu venho, né, também de uma família bem estruturada. Onde eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Onde a minha mãe casou com o primeiro namorado. Então... Para mim, a minha vida tinha que ser assim. Então, desde quando eu comecei a me relacionar, assim, desde muito nova, né? Eu já namorava muito nova. Eu achava que, assim, eu tenho que me relacionar com a pessoa porque eu vou casar com ele. E aí, quando não dava certo, eu ficava frustrada, carente. E aí eu procurava outra em seguida. Porque eu tinha, assim, que para mim, eu tinha que encontrar o príncipe encantado. Porque meu pai parecia ser um príncipe encantado. Um ideal, né? Você tinha um ideal e procurava alguém para encaixar nesse ideal. Exatamente. E, assim, incrivelmente, apareciam só pessoas ao contrário, né? Diferente do meu pai, que gritava comigo, maltratava e tal, né? E, então, com 18 anos, eu me relacionei com uma pessoa que era totalmente contrário, e aí eu falava, não, então eu vou ajudar ele, eu tinha aquele complexo de salvador, eu vou ajudar ele a ser uma pessoa diferente. Ele tem que entender o que eu penso de um homem, e ele tem que se encaixar naquele ideal que eu espero. Não deu certo. Aí eu fiquei grávida, né? Foi meu primeiro relacionamento, assim, e eu fiquei grávida, então não esperava
porque uma das coisas que eu também tinha era aquela questão de querer controlar a vida, né? Então eu planejava e eu queria controlar certinho. Então todo mundo tinha que fazer como eu queria para dar certo. E perdi o controle, porque eu estava fazendo faculdade, aí tive que parar a faculdade. Eu era muito menina ainda, eu me sentia, eu nem me chamava ainda de adulta. Para mim, eu era uma adolescente, de repente eu tinha um bebê para cuidar. E eu não sabia nem segurar um bebê, né? E ele também não estava preparado, ele assumiu, assim, tal, mas não participou, né? Aqueles primeiros meses ali, e eu fiquei muito frustrada com isso. Aí comecei a ter depressão por causa disso, né? E aí não deu certo. Terminei o namoro com ele, né? E aí em seguida eu conheci uma outra pessoa, que eu falei, bom, agora minha filha vai ter um pai. Então, assim, 6 meses de namoro, a gente comprou um apartamento, mobiliamos e fomos morar juntos, né? E aí falou para mim, eu quero ter um filho, né? Eu quero ter um menino, de preferência. Eu falei, tudo bem, então, vou ficar grávida. E fiquei grávida. Então, eu já tinha uma menina com 2 anos, fiquei grávida. Com 1 mês de gravidez, aí eu descobri uma traição dele, né? Foi uma traição, assim, virtual e tal, mas eu não tenho certeza, né, até hoje, se ele chegou a se relacionar mesmo com a pessoa ou não. Mas aí, para mim, foi o fim. Só que eu já não podia mais voltar atrás. Porque, na verdade, eu tava resolvendo a primeira situação, aí eu arrumei um outro problema pior. E com mais um filho na barriga. Então, aí piorou muito as coisas Você estava querendo corrigir o meu erro. O erro, né? Não, deixa eu arrumar um marido para ser pai da minha filha. Aí vai engravida, aí agora ele não quer mais. Aí você agora tem 2 filhos de 2 relacionamentos diferentes. Exatamente. Quanto mais a pessoa fica querendo corrigir, né, o passado sem ela se resolver, é isso que dá. Ela vai errando cada vez mais. E ela fica pensando assim, mas como que eu vou corrigir os erros? Porque toda vez ela erra e ela tem que corrigir aquilo. E não dá para corrigir. Ela vai errando, né, para corrigir outro erro. Você tem que mudar, você tem que se resolver. Não dá para você corrigir mais os erros que se passaram, né? Mas não parou por aí. Exatamente, não parou por aí. Porque aí eu fiquei, assim, eu não perdoava de jeito nenhum. E assim, também teve uma questão, né? Esse pai, o segundo pai, eu já tinha me relacionado com ele na adolescência, por cartas. Aí foi um namorado de adolescência, foi 2 anos assim por cartas. E nas cartas ele era o príncipe encantado, ele era perfeito, maravilhoso. E quando eu namorei com ele 6 meses e já fui morar junto, a gente não chegou a casar, mas moramos junto, compramos apartamentos e tal, eu vi que ele não era nada daquilo. Assim, na verdade ele era uma pessoa insuportável para mim, né? Eu não conseguia conviver com ele, então traída, grávida e com uma pessoa que eu não suportava olhar para ele. Durou quanto tempo? Então eu fiquei, o bebê nasceu, depois que o bebê nasceu, fiquei 6 meses em depressão, então eu cheguei a sair de casa, fiquei morando na casa da minha mãe e tudo. E aí, quando eu comecei a ficar um pouquinho melhor, eu falei, não, vou me separar. E tinha um apartamento envolvido, tinha que vender, tinha aquela questão toda, então eu chamei um advogado para resolver. Então, a gente estava numa crise, assim, terrível, terrível, quando, de repente, eu senti a minha barriga se mexer. Tinha mais um filho. Eu já estava de 5 meses. Gustavo. E eu estava passando por tudo isso, separada, depressão, não me alimentava. Eu já estava de 5 meses. Terceiro filho. E aí, ele já tinha até saído de casa, aí teve que voltar, porque eu estava com mais um filho. Então, assim, aí eu comecei a ter anorexia, porque na verdade, eu não suportava ter aquela relação, eu não suportava o que eu fiz com a minha vida, porque eu tinha tudo para ter uma vida organizada e tal, e eu fiz uma bagunça que nem eu sabia. E eu via 3 crianças ali, assim, carentes, precisando de família, precisando ter paz, e a gente brigava muito, era muita gritaria, muito escândalo, vizinhos, aquela coisa toda, aquela relação horrível. Quer dizer, vocês tentaram por mais um tempo. E aí ele voltou e nós ficamos por mais 1 ano juntos. Mas não deu certo. E aí ele trouxe a mãe dele também para morar junto com a gente, para ajudar a cuidar das crianças. Então,
era ele, a sogra, 3 crianças, aí eu doente e tal. Então virou uma bagunça. Então foi um ano assim que aconteceu comigo. Eu comecei a perder peso. Aí eu fiquei com 39 quilos. Bom, essa era a sua bagagem, diga. Ela não tinha poder nenhum sobre a casa dela, né? Que ela me contava a história, assim, né? Então ela tava ali, só vivendo ali mesmo. Né? Não Na verdade, ela era nada, visita na minha casa. Eu chegava, eu não encontrava nada, não tinha comida para mim. Assim, os filhos também não eram meus, porque como eu estava muito doente, então ele levava os filhos para onde ele quisesse, deixava com a irmã. Eu chegava, cadê o bebê? Ah, tá com a minha irmã. Então, eu não via os meus filhos. Então, eu perdi totalmente o controle da minha vida. Para quem queria controlar, né? E aí eu comecei a desenvolver o quê? Pânico, fobia, sabe? Parecia que eu estava presa, claustrofobia. Eu comecei a desenvolver várias coisas, assim. E acabou depois de um ano. E aí, depois de um ano, eu estava muito desnutrida. Aí eu fui num médico e tal, e ele falou, olha, você vai morrer. Se você pegar um resfriado, você morre, você não tem resistência mais. Né? Porque eu estava muito magrinha, eu estava muito doente. E aí eu falei, bom, ou eu vou escolher por começar tudo de novo, né, e criar os meus filhos, ou eu me entrego e morro. Só que aí os meus filhos vão ficar sem mãe. Então, aí eu tive que tomar uma decisão. E foi muito difícil, assim, porque tinha muita coisa envolvida, né? E ele era muito, assim, e me pressionava muito. A decisão sua foi então, separar. Eu me separei dele, assim, mas eu me separei, fechei as portas de tudo. Eu não falava com ele, porque eu não conseguia mais ter relacionamento com ele, assim. Depois de quanto tempo você conheceu o Renan? E aí, bom... 2 meses depois eu conheci o Renan no meu trabalho. Ainda tentando, né, realizar aquele sonho lá de trás que você viu nos seus pais. Sim. Né? E assim, eu não vi no Renan bem o meu pai, né? Mas assim, eu estava tão carente, depois de tudo isso, eu estava tão carente, eu estava tão assim, eu falei, poxa, duvido alguém querer alguma coisa comigo agora, com 3 crianças, sabe? E era uma escadinha, assim, uma atrás do outro. Que idade você estava? Eu estava com 25 anos. 3 crianças, 25 anos. E essa era escadinha, um com 1 ano, outro com 2, outro com 3. Então, Renan, e você encontrou a Kelly, o que aconteceu? Eu conheci, né? Conheci ela, a gente se tornou amigo, né? Assim, amigos muito, muito íntimos mesmo, tanto que ela me contou toda a história dela, né? Conheci as crianças, me apaixonei pelas crianças e a gente começou a se relacionar, né? A gente deu o primeiro beijo, né? Começou a namorar e tudo mais. Tanto que eu pedi ela em namoro até no dia 25 de dezembro, né? Em Natal. Aí começamos a se relacionar, eu comecei a enxergar a vida dela, né? Porque como ela tinha se mudado para casa da mãe, e a gente saía, as crianças ficavam lá, então às vezes a mãe reclamava, as crianças estão aqui, vocês estão saindo e tal. A gente falou, meu... E ela tinha decidido se mudar para um apartamento sozinha. Eu falei, não se muda sozinha, eu vou morar com você. Né? Aí foi o caos. Foi o botãozinho, né? Foi o caos. Apocalipse. Essa foi a sua chance de mudar de vida. Foi a chance que eu vi que ela comentou, né? Bom, já que ela vai morar sozinha, eu amo ela, eu gosto dela, então eu vou morar junto. Vamos brincar de casinha. É a minha oportunidade. Aí foi o caos. Ninguém aceitou, todos os meus amigos viraram contra mim, minha mãe virou contra mim, família... Nem que até que eu conheci alguém na rua, assim, que eu não conhecia, virou contra mim. Todo mundo. Né? Aí que começou. Você é jovem. Aí quanto mais as pessoas falam, né, mais você... agora que eu vou mostrar. Mas agora eu mesmo, vou. agora que eu vou ficar É aquela mesmo, questão do passado. O roqueiro, ele é revolucionário. Não, eu quero ser diferente. Sou contra o sistema. Isso é um sistema? Não, sou contra. Então eu vou pra cá. Então, revolucionei. Imagina, ela com 2 casamentos, 3 crianças, eu um roqueiro, sem perspectiva nenhuma, assumi uma casa. Mas você não falou tudo sobre o seu passado de roqueiro, né? Não contou contei. Pra ela. Na verdade, assim, ela sabia, né, que eu tinha usado droga e tudo mais, só que ela não sabia dos vícios da pornografia, que eu tinha falado. Tanto que durante o nosso casamento, algumas vezes eu ouvia, não falava, né? Então, assim, a parte que eu me envolvia com prostitutas, ela também não sabia. Então, assim, eu fui, falei, eu sou assim, mas é só essa parte que você sabe, essa aqui não. Essa aqui você não sabe. Escondeu uma parte da bagagem, né? Exato, só que era uma parte tanto que eu não aceitava, que eu tinha vivido aquilo. Então, foi bom, eu não aceito, né? Vou casar.
vou entregar minha vida ali, então essa parte já não tem mais utilidade. Né? Não tá vai no me passado. afetar mais. Exato, vai afetar. Só que, na verdade, ficava latejando na minha cabeça e eu não queria revelar aquilo. Na verdade, o Renan era um homem anulado, né? E eu tenho aquela questão, né? Eu preciso controlar. Então, eu via que tinha alguma coisa errada com ele. Porque, poxa, eu provocava e ele não fazia nada, ele não rebatia, ele não se irritava nunca. Então, tudo que eu fazia para ele estava ok, estava certo. E às vezes eu sabia que eu não estava fazendo a coisa certa, mas ele também não fazia aquele papel de homem, de marido, né? Eu me sentia muito desprotegida. Continuei me sentindo carente e com mais um filho para cuidar. Né? Que era o Renan. Ele era mais um filho. Então eu tinha que orientar, além de ter que lutar contra a questão da família, que era contra, então eles perseguiam a gente em tudo, né? Então eu tinha que ensinar ele a trabalhar, eu tinha que ensinar ele a cuidar da casa. Era bem assim, eu tinha que ensinar ele a ser pai, eu tinha que ensinar tudo. Ela comandava e eu era mão de obra. Né? Então, a gente trocou os papéis. Eu cuidava das crianças, né? Tanto que as crianças elas criaram um apego extremamente forte comigo. De madrugada era acordando, gritando, pai, cadê você? E eu lá, trabalhando, só mão de obra. Ele fazia tudo o que eu mandava, direitinho. A cabeça era ela. A cabeça era ela. Mas eu sempre sendo a cabeça, controlando tudo. Mas isso aí funciona por um tempo, né, Renan? Sim. Depois, o que acontece? Então, depois que, ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho, né, eu fui meio que desacreditando daquilo. Você ficou sufocado. Exato. Né? Porque entendam, né? As pessoas não entendem isso, porque você deveria falar assim, não, esse é o meu papel realmente, porque ele não sabe fazer esse papel, então eu vou fazer esse papel, né? Sim. Normal pensar assim, só que esse papel, você fazendo, vai estar sufocando ele depois de um tempo. No início, não, mas depois de um tempo a pessoa não aguenta ter que estar ali sempre sendo mandada fazer e tendo que fazer tudo que você fala. E ela começa a sentir assim, peraí, não foi essa vida que eu escolhi. Exatamente. Tanto que até eu tinha os costumes, né? Como eu tocava guitarra, tinha umas horas que eu queria sentar e tocar guitarra. E ela, não, mas você tem que fazer isso, aqui é a obrigação sua fazer isso. Tal. Não, mas eu quero tocar, agora é minha hora de tocar. Então começava a gerar brigas, né? E aquele ato de tocar guitarra era justamente o ato que eu estava voltando lá no passado. Era tipo uma brechinha que eu tinha para voltar, porque eu não tinha resolvido. Ele ficava muito nas caixinhas dele, né? Ele entrava no mundo, assim. Então, eu percebia que realmente tinha alguma coisa errada com ele, mas eu não fazia ideia do que era. Então, como assim, eu sempre ficava criando coisas para a gente se ocupar, né? Uma delas foi a preparação do nosso casamento religioso, a gente ficou 2 anos preparando e tudo. Então, foi tudo equilibrado até ali. Aparentemente, nós éramos um casal perfeito para todo mundo, um casal modelo, né? Só que depois que passou o casamento, que foi em 2015, aí a gente relaxou, né? Aí foi quando o Renan começou a trazer à tona todas essas coisas que estavam dentro dele. Foi assim, eu entrei em contato novamente com esses amigos, né? Passou muito tempo, né, de relacionamento, a gente conversando, ela falou, eles entraram em contato comigo, né? Vamos tocar aí, vamos relembrar, tal, já passou tudo isso, né? Tá tudo perdoado. Vamos tocar aí, vamos se encontrar. E ela falou, não vejo problema, né? Já passou tanto tempo. Né? Se encontrar um dia ali, não tem problema. Eu achei que ele era maduro já, suficiente para isso. Aí foi a né? brecha. Tudo bem, né? Eu também estava nesse entendimento, né? Que eu achei, já passou tudo, foi 4 ou 5 anos mais ou menos daquilo, então não tem problema. E eu fui, a gente tocou tal, aí que começou. Eu comecei a entrar em contato com eles de novo. Vamos marcar um futebol aí e tal, fazer um grupo no WhatsApp. Aí começa a juntar todo mundo naquele grupo de WhatsApp, manda foto antiga, começa a contar a história antiga, aí você começa a relembrar. Então foi o período que eu comecei a voltar no meu passado. Aí eu comecei a revolucionar de novo. Foi há um ano atrás, isso, Foi, né? comecei a ter revoltas, né, dentro de casa também. Porque ela queria me dizer o que fazer e eu já não queria mais aceitar. É tipo como se fosse a mãe com o menino roqueiro ali. Você não pode fazer isso. Não, eu vou. Se rebelou contra o sistema, né? Exatamente. Só que o sistema agora era a chamou de Kelly. ditadora. Eu chamei ela de ditadora ainda. Mas é engraçado que esse sistema aí foi influenciado pelos amigos, né? Sim. Porque assim, o revolucionário pensa assim, não, ninguém me influencia, mas ele é influenciado pela multidão ali. Esse é o sistema que influencia eles. É uma roda, né? Um influencia o outro, mas ele acha que não é influenciado, mas está sendo influenciado. Né? E era o que acontecia.
exercia esse papel, né? E eu, roqueirão, não aceito o sistema, não quero isso mais. Eu comecei a me rebelar contra ela. Aí foi que também nesse meio tempo aconteceu uma traição, né? Não física, mas eu comecei a me envolver com uma pessoa que eu comecei a olhar para ela como se fosse uma menina do passado que eu tinha me apaixonado. Então, eu comecei a me envolver com aquela pessoa emocionalmente, né? Comecei a projetar o meu passado naquela pessoa. Né? Então, não teve envolvimento físico, mas teve esse envolvimento. Aí eu comecei a se contar nela, comecei a deixar ela de lado, comecei a deixar as crianças de lado, comecei a deixar toda a família de lado. Beber também. Voltei a beber. Eu comecei a tocar regularmente, assim, deixava de fazer coisas de casa. Parece que subconscientemente você estava querendo fazer tudo errado para ela desistir de você e você voltar àquela vida. Voltar àquela vida. Sim. Eu me tornei, na verdade, a chata que estava cobrando dele uma coisa que ele já não queria mais. Veja como que o passado, na bagagem, afeta o presente, quando a pessoa não resolve ele, né, Nath? Ele estava ali o tempo todo. E ele fica assim, meio que disfarçado por um tempo, né? Fica sob controle, né? Mas... Só que assim, aí gera confusão na pessoa, porque eu olhava a minha vida com ela, uma vida tranquila, amava ela, amava as crianças, tinha sempre um bom relacionamento com eles. Então tinha momentos que eu estava num bom relacionamento, só que tinha momentos que eu queria voltar. Então gerava uma confusão muito grande na minha cabeça. Tipo, o que eu quero realmente? Quem sou eu? Foi tanto que uma das partes das discussões era essa, eu não sabia quem eu era. Eu falei, eu acho que eu perdi minha identidade, porque eu acho que eu sou isso agora, mas eu vivo isso aqui. Mas quando eu vivo isso, eu gosto. Mas eu também gosto daquela parte do passado. Então você fica é um turbilhão tão grande, que você acaba destruindo sua própria vida. Aí você não consegue nem resolver a tua vida, você não se resolve e ainda prejudica a vida dos outros. Porque para quem era suposto a ser o porto seguro da família e você está à deriva em alto mar, realmente é a pior coisa que pode acontecer. Exatamente. E, na verdade, o pior, para mim, assim, foi porque eu tinha ele como aquele amigo, aquela pessoa perfeita, né? Entre aspas, eu tinha que cuidar, mas pelo menos ele fazia tudo o que eu queria, né? Mas ele fez exatamente o que o ex fez. Então, aí eu cheguei na beira de um abismo. Eu falei, peraí, eu sofri daquele jeito, do passado, e até eu nunca tinha perdoado essa pessoa, até os tempos atuais. E aí eu falei, e agora? Ele fez tudo isso, e agora? Eu casei com ele, né? Porque o outro não tinha casado, era outra relação, mas assim, com ele foi diferente. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou viver tudo de novo? Eu vou me destruir? Eu vou implodir? Eu vou explodir? O que eu vou fazer, né? Aí eu tive que tomar uma decisão. E aí foi quando a gente veio para terapia, né? Porque nós viemos por 2 vezes, como eu já acompanhava, né, tal, então eu já tinha quando ele começou a ficar estranho, eu trouxe ele 2 vezes. E ele não gostou muito, ficou bem resistente, reclamou um pouco e tal. Mas depois que apareceu, que eu descobri, que foi muito difícil, eu descobri por fofocas, foi uma coisa horrível, assim. Aí eu falei, e agora, né? Agora vamos tentar. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero começar. Agora eu quero fazer tudo direitinho. Eu quero começar certo. Eu não quero mais. Então vou terminar esse relacionamento e começar outro. Eu não quero mais isso. Você queria consertar este relacionamento. Não, agora eu quero ir lá nas raízes e entender por que aconteceu isso comigo de novo. Porque era exatamente a mesma coisa. Então, assim, o que aconteceu com ele, comigo, né? Eu tinha as crianças envolvidas. Já não dá mais para brincar de separa, aí depois encontra outra pessoa, começa outra vida, sendo que as crianças já têm um apego muito grande com ele e eu amo ele, entendeu? Então eu tive que ter uma atitude bem racional dessa vez. Então ela propôs para você, a gente tem que ir para a terapia do amor, buscar ajuda. As 2 primeiras você não estava um pouco resistente e depois você aceitou, legal? Então depois, assim, eu fui aceitando, na verdade, né? Porque antes da gente vir para cá, ela já conhecia a terapia. Isso eu acho que é 1 ano, né, que ela ia assistindo. E ela sempre me mandava os vídeos. Assiste aí e tal. Eu assistia assim, mas nada de absorver, né? Eu só assistia. Aí depois ela assim falava, vamos na terapia, vamos conhecer lá e tal. Tá bom, um dia a gente vai. Mas esse dia nunca chegava, né? Aí justo aconteceu tudo isso, aí calhou de acontecer, né? A gente veio. Quando a gente veio, você falando, explicando as palestras, eu entendia, mas não aceitava. Tipo, não, isso não é comigo, né? Isso aí não tem nada a ver comigo, né?
Aí veio a segunda vez, não. E até falava assim, ai, eu acho que esse cara fala aí... Tá Primeiro muito que ele tá certo. falando muito alto, não acho que tá correto. Eu gritava no microfone. Ele reclamava, mas... Porque a gente, na verdade, a questão de fé mesmo, né? Ele falava, mas por que ele fala assim? É o sistema, conta. Não é nem por aí. Mas aí foi assim, você vai ouvindo, né? Você vai vendo os conselhos, você vai olhando para sua vida, né? Tipo, peraí, faz sentido o que tá falando, né? Aí você vai reconhecer. Daí chegou um ponto, foi numa palestra que você falou sobre arrependimento e remorso. Você falou que arrependimento é uma questão de sentimento, que você fica com ele lá. Remorso? É remorso. Você fica com ele lá, mas você não resolve ele. O arrependimento é uma decisão que você toma. Tipo, você sabe daquele sentimento, não quero mais isso. Então você se arrepende daquilo e muda. E aquilo foi pra mim, foi uma ficha. Na hora que você falou, eu parei e fiquei assim. Não acredito, era tudo isso. Eu falei pra ela, caiu minha ficha agora. Eu voltando rápido a vida toda, era isso. Que era uma coisa que eu já tinha feito no passado, que eu já tinha decidido mudar de vida, só que eu não sabia por que eu tinha decidido. E agora eu parei e pensei, realmente, era essa atitude que eu tinha que ter tomado. Aí foi quando eu comecei não, agora eu quero isso. Foi quando eu decidi e segui adiante. E hoje a palesoterapia do amor, para mim, é café da manhã. Eu tenho que tomar todo dia, sabe? Sempre a gente vem toda quinta-feira, na rádio, a gente pro trabalho a gente escuta, né? O Escola do Amor Responde. Então, assim, faz parte, está enraizado isso já. Né? Você está fazendo a reeducação amorosa, né? Exatamente. Que mudou todos os seus conceitos, te ajudou a se conhecer melhor, com certeza. E conhecer um ao outro, né? E acertar também os papéis dentro de casa, né? Quem deve fazer o quê? Você mudou também, Kelly, depois que você começou a vir? Na verdade, logo no começo, duas coisas, né, que a Cris falou. A primeira foi, porque quando eu vim, eu estava muito mal. Então, eu chorava muito, eu tava muito magoada, né? E aí ela falou assim sobre a mulher, né, que fica se lamentando, chorando, reclamando e tal, que isso não vai resolver. O que vai resolver é tomar uma decisão. E aí eu fui entendendo, peraí, antigamente eu chorava a noite inteira, os vizinhos vinham, ligavam para saber o que estava acontecendo, o que é essa mulher que chora até 6 da manhã. Quando a gente brigava era assim, era a noite toda era assim também, discutindo a mesma coisa. Na verdade, os outros relacionamentos, sempre que quando tinha algum problema, eu resolvia chorando. Então eu chorava de passar mal, assim, né? Às vezes eu ia parar no hospital e tal. Então eu falei, peraí, agora eu vou agir assim? Não vai resolver eu ficar chorando, eu ficar me lamentando, eu ficar culpando ele pelo que aconteceu. Então, o primeiro ponto foi esse. E o segundo foi numa palestra logo em seguida, que ela falou assim, que a mulher tem que deixar o homem ser homem. Eu era muito controladora, então quando ele estava ainda, eu já caí na frente, né? Não, tem que agir assim. Então eu comecei a observar, né? Não vou dizer que eu já estou 100%, assim, porque é um costume, né? É uma coisa muito antiga já na minha vida. Mas eu já observo, peraí, aqui dá para ele fazer, eu não preciso, assim, ser a mãe dele nesse momento. Deixa ele resolver. Aí quando tem um problema, assim, às vezes eu até sei como resolver, mas falo, não, deixa ele achar a solução sozinho. Então eu comecei a ser mais mulher. Então, saiu um pouco mais o peso das minhas costas também. Né? E eu comecei a enxergar ele, dar mais valor nele, porque antes eu anulava ele o tempo todo. Você conseguiu perdoar a traição? Consegui. Hoje vocês estão bem, há confiança entre vocês? A confiança, sim. A gente está fazendo, né, o tratamento da confiança, né, que se faz na terapia. É sensacional, assim, a transparência. Hoje eu sou muito mais transparente com ela. Tipo, todo esse jeito, não concordo com isso, né? É a visão que eu tô tendo. Daí a gente senta e conversa, né? Coloca bem tudo a pratos limpos, né? Ora junto também. A gente está sempre tentando se encaixar, né? Você aprendeu a revolucionar contra o erro. Exatamente. Porque eu me revoltei contra o erro. Ser um revolucionário contra as coisas que funcionam não é inteligente, né? Quer dizer, então hoje vocês estão bem, estão há mais ou menos um ano na palestra. Sim. Agora você parou de errar, né, Kelly? Parei de... Os dois, né? Os dois. Mas principalmente a Kelly tinha uma bagagem lá de relacionamentos Mas a gente errados, entende, né? eu entendo, porque ela estava querendo consertar
consertar. O primeiro lá atrás. Erro com erro. Né? Agora você aprendeu a consertar o erro com acerto, né? Exatamente. Está acertando. Quando aconteceu a traição, eu comecei já a perder peso, né? Quando eu fico triste, eu já começo a emagrecer. E aí nós fomos os dois para psiquiatra, nós fomos fazer tratamento e tal. E começamos a tomar medicação. Só que aí chegou uma hora que eu falei assim, peraí, se a gente ficar tomando a medicação para ficar bem, a gente, na verdade, está maquiando, né, o nosso interior. A gente tem que entender o que acontece para a gente errar tanto. Então, a gente parou com tudo, aí começamos assim, agora sim, agora eu quero me conhecer de verdade, né? Eu comecei a perceber que eu tinha, na verdade, tudo isso que aconteceu na minha vida foi por carência. Uma carência profunda, assim, que eu tinha de ter um homem como se fosse um pai para mim. O seu príncipe. O príncipe, exatamente. E assim, eu parei, então, de depositar tanto no Renan. Então, eu consigo aceitar mais os defeitos dele, os problemas, sabe? Aquelas questões, assim. Eu comecei a aceitar melhor isso, né? E aí, quando eu aceito, eu tiro aquele peso de cima dele também. Então, ele já não antes ele fazia tudo já olhando assim com medo, sabe, de errar. Hoje ele já é mais tranquilo. Então, quando eu também não estou muito bem, assim, ele já vem, conversa, então ele me apoia. Então, na verdade, ele está sendo o marido que eu esperava. que eu achava que os outros tinham que ter sido, né? Na verdade, ele está sendo hoje, né? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Última pergunta. Kelly, você ficou assistindo na internet, na televisão, os nossos vídeos por mais ou menos um ano antes de vir. Isso. Você, Renan, ficou resistente no início, não preciso disso e tal. Hoje, com o que vocês conhecem da terapia do amor e o resultado na vida de vocês, o que vocês diriam para essas pessoas que estão agora só assistindo há um tempão, não tomam atitude de vir, e os problemas piorando em casa, ou então já vieram uma vez ou outra, e tem a resistência, né? Principalmente o homem tem essa resistência. O que vocês têm a dizer? Olha, a terapia... Vir pessoalmente é totalmente diferente de assistir em casa. Vir pessoalmente, quando você vem pessoalmente, você, sem falar, né, da parte espiritual, né, também, a gente tem, assim, você visualiza a coisa de outro jeito, né? Você tem um contato direto, você tem o apoio de toda a equipe, né, que trabalha na terapia do amor. Então, é totalmente diferente. Eu tenho a opção de assistir em casa, né, pela internet, tudo, mas não, a gente para tudo e vem pessoalmente. É totalmente diferente. E assim, a gente mora distante, né? A gente mora em Diadema. A gente cruza a cidade. A gente cruza a cidade para vir, né? Então, traz as crianças, às vezes, né? Às vezes traz eles até dormem, né, no banco lá, mas a gente está ali, né? Mas assim, para o homem, que ele cria uma certa resistência, é uma maior burrice que ele faz. Porque não adianta o cara que cria resistência, ele está vendo o problema. Ele sabe do problema. Então, ele não quer resolver o problema. Está com preguiça ou não está com paciência de querer resolver. Medo de se encarar, né? De olhar para dentro. Poxa vida, eu estou cedendo a um favor da minha mulher ou algo que... Terapia, né? Esse nome acho que é muito forte ainda. Eu não sou louco, né? Eu não preciso disso. Mas a pessoa cria uma resistência banal, uma coisa... ridícula. É mais fácil que ela... Não, vamos lá, vamos conferir. O homem tinha que se desafiar a conferir aquilo, né? E ele vê que se ele se abrir àquilo, cria um resultado. E o resultado, assim, é muito melhor do que ele ficar na caixinha dele lá pensando que não vai resolver nada. E quando a gente assiste de casa, na verdade, a gente, pelo menos acontecia isso comigo, eu assistia olhando os defeitos dele. Então, assim, algumas coisas eu falava, eu acho que eu faço isso, mas não é diferente. Quando você está aqui pessoalmente, você está na terapia do amor pessoalmente, você não pensa tanto nos erros dele, porque mexe muito com você por dentro. Então, o que eu percebo que está dando certo hoje no nosso relacionamento é que tanto eu quanto ele, nós estamos passando por uma mudança única e interior. Entende? Não foi só, porque o Renan me traiu, então eu que resolvi perdoar. Não, eu também tinha que mudar, eu também tinha que melhorar. Eu tinha que na verdade, me conhecer e aprender muita coisa, entendeu? Então, quando você vem pessoalmente, você aprende
assim, pessoalmente, né? Não tem aquela coisa de, eu vou mandar um vídeo como eu fazia. Eu mandava um vídeo para ele assistir. Eu vi que ele tem esse erro, então eu vou mandar esse vídeo para ele se corrigir. Mas, na verdade, eu precisava me corrigir primeiro. É a reconstrução do eu, né? Que está acontecendo dentro de vocês. Sim. Bom, parabéns, continuem, não desistam, não parem. Jamais. Porque vocês vão melhorar ainda muito, né? É cedo, é pouco tempo, mas já tem a mudança e vão continuar mudando se continuarem, ok? Sim. Parabéns pela mudança até aqui. E você que está em casa, que tem acompanhado este programa, também como a Kelly, acompanhou por um ano, veja só, um ano, ela poderia ter evitado todos os problemas se ela tivesse agido logo, assim como o Renan também. Então, se você quer mudar a situação que talvez você pense que é irreversível, veja o quanto a Kelly bagunçou a vida dela. Ela tinha um plano na sua juventude e fez tudo o contrário. A vida dela não poderia estar mais distante do plano que ela teve. E cada tentativa de corrigir o erro, ela errava mais ainda. Então pare com o que não está funcionando. Venha fazer o que funciona. Nesta quinta-feira, nós teremos a Terapia do Amor. 2 horários, 10 da manhã e 8 da noite, Cristiano e eu estamos aqui no Templo de Salomão. Às 15 horas, o Cucato e a Cíntia. Lembrando que nesta quinta-feira, especialmente, nós teremos uma hora especial para os solteiros. Das 19 horas às 8, nós estaremos falando só com os solteiros. Então, você solteiro, divorciado, viúvo, chegue às 19, antes das 19, para você pegar esta palestra dedicada somente para os solteiros. E às 20 horas com todos, como normalmente fazemos. Essa palestra é gratuita. Conheça mais sobre a Terapia do Amor. Quem é que não sonha viver um grande amor? Eu sempre pensei em ter um relacionamento amoroso, duradouro. Sempre pensei em formar uma família, ter filho. No passado, Thaís e Caio não tiveram boas experiências na vida amorosa. Já tive 2 relacionamentos, né? Os 2 relacionamentos foi o mais crítico, foi os ciúmes. Eu já achava que eu não ia encontrar mais ninguém, eu desacreditava de mim mesma, né? Eu me olhava no espelho e não gostava do que via. Foi quando eu recebi também o convite para vir para a Terapia do Amor. Com as orientações da Terapia do Amor, Thaís não tardou em conhecer Caio. Aí eu chamei ele para vir na Terapia do Amor e eu já fiquei com medo dele não aceitar, mas na hora ele já aceitou e ele veio e desde então ele vem toda quinta-feira comigo. Eu aprendi na Terapia do Amor que antigamente eu deixava passar os meus problemas e hoje em dia tem que resolver na hora, tem que resolver no dia. Se aconteceu qualquer coisa, qualquer problema, tem que resolver na hora mesmo. O que eu mais aprendi aqui na Terapia do Amor foi a me curar do meu passado, que eu sempre trazia à tona, né? A me cuidar, me valorizar, que eu não me valorizava antigamente, e saber lidar com o meu novo amor. Você é uma pessoa que já passou por vários relacionamentos errados. Você está frustrada por causa dos erros que você já cometeu ou fizeram com você. Você olha a sua situação, está horrível. Mas você pode mudar essa situação, se você mudar a sua forma de pensar. Tudo é na base da conversa que a gente aprendeu aqui também. E a gente leva uma vida maravilhosa. Somos muito felizes, estamos muito felizes juntos. Tudo tranquilo, nosso relacionamento tem paz, harmonia. Resolvendo todos os problemas na hora. Eu tenho certeza que encontrei o amor da minha vida. Tenho planos, um futuro com ela, por formar uma família e a gente se dá bem até bem velhinhos. Assim como eles, milhares de pessoas buscam nas palestras da Terapia do Amor o direcionamento correto para a vida amorosa. Nós estávamos separados, né? Há um mês já separados de casa, com andamento em divórcio. Desconfiança, questão de ciúmes, né? E isso acabou causando até muitos atritos entre nós, devido até mesmo à minha parte, né? E aí, quando nós resolvemos tentar novamente, o primeiro sopro foi a Terapia do Amor. E após a primeira semana, viemos conversando e se vendo e tudo foi mudando, né? Foi melhorando. Eu era muito ciumenta pelo fato dele ter um filho com um outro relacionamento, que ele ficou muito tempo com essa outra pessoa, então quando a gente começou eu era muito segura.
Eu achava ainda que ele podia voltar com essa outra pessoa, tinha ciúmes do filho dele. Então, assim, era bem complicado, porque a gente não se respeitava. Nas brigas, um xingava o outro, um falava palavras de baixo calão pro outro. Comecei vindo nas palestras e convidei ele para vir junto comigo, a gente começou a vir. Conforme a gente veio vindo, eu fui pegando o jeito, fui gostando mais. Começamos a colocar muitas coisas em prática, né? Coisas que a gente não tinha de costume de fazer. A gente conseguiu construir essa confiança, né? Porque realmente não tinha, a gente construiu do zero essa confiança. A gente está bem mais próximo do outro, com respeito, com afinidade. Muitos casais aqui esqueceram o alvo. Um dia vocês estão bem, outro dia vamos separar. Não, agora vamos voltar. Vocês esqueceram o rumo, esqueceram o alvo. Vocês esqueceram que o dia que vocês se uniram, que vocês se casaram, vocês tinham um objetivo, formar uma família, crescer juntos, lutar juntos até a morte, nos separar. Vocês esqueceram esse alvo. Vocês estão deixando outras coisas e pessoas entrar no meio de vocês. Com a palestra e etc, eu consegui me propor, né, a mudar um pouco sobre isso. Mudar um pouco não, mudar absolutamente tudo sobre isso, né? Gostar mais de mim, principalmente. E praticar as dicas que o Renato e a Cristiane dão. Estamos nos conhecendo de novo, estamos namorando de novo, né, praticamente. E mudou, né? A mudança é tudo novo, né? Tudo novo de novo. A gente está vivendo muito mais, conversando muito mais, nos entendendo muito mais, né? Isso está sendo muito importante. Toda quinta-feira, faça chuva, faça sol, nós vimos na Terapia do Amor. E para dar continuidade, né, nessa felicidade e não deixar ela acabar. O amor foi se tornando mais forte, o respeito até como ela diz, com o meu filho, assim. Faz 4 anos que a gente está junto, a gente casou, faz acho que 6 meses e é outro relacionamento, né? Hoje eu não preciso saber onde ele está toda hora, todo momento, hoje eu confio nele, hoje eu fico em paz, se eu estou sozinha em casa, né? Hoje eu estou bem, estou feliz, acho que o mais importante no nosso relacionamento é a paz, que hoje a gente consegue ter. Hoje eu posso dizer que eu me considero um homem feliz no amor, né, de acordo com o que a gente vem aprendendo cada vez mais e colocando em prática nas nossas vidas. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. As bagagens que uma pessoa traz para dentro do relacionamento é uma das principais razões por que o casal tem conflitos. E você, na Terapia do Amor, vai conseguir aprender quais são essas bagagens e como lidar com elas. Mas, Cristiane, nesta quinta-feira queremos reforçar que os solteiros terão um momento especial só para eles. Um momento antes da palestra principal vai ser a partir das 19 horas, às 7 horas da noite. Você que é solteiro, venha participar dessa palestra exclusiva, né, Renato? Vai ser exclusiva aqui. Eu e você estaremos ali falando só com solteiros, desimpedidos também? Isso, os solteiros, divorciados, você que tem dúvidas, nós vamos fazer um bate-papo ali para ajudar os solteiros. Então, esteja ali a partir das 19 horas, chegue um pouquinho antes, das 19 até as 8 e depois 8 horas começamos a palestra. Veja só a história deste casal que, como solteiros, se conheceram na Terapia do Amor e realizaram o sonho de se casar. Preste atenção. O dia do casamento foi um dia maravilhoso. É um dia que eu esperava muito. Era uma ansiedade boa, eu queria que aquilo acontecesse. E eu curti com a minha família, a gente estava nos preparativos para a festa. E eu curti cada momento, eu me preparei para aquele momento. Então foi um dia assim, bem agradável, um dia divertido. Foi um dia realmente de uma realização de um sonho. The world isn't over yet.
fazer lembrar aqueles momentos que antecediam o casamento é de uma alegria tremenda, porque é a realização de um sonho como homem, é um projeto de vida que estava se realizando. E ver a minha esposa entrando linda e maravilhosa na igreja, a realização de um sonho como homem, né? Sempre esperei por esse momento e com certeza foi algo sublime. Eu tinha relacionamentos, mas eu tinha um problema comigo era muito egoísta, muito orgulhosa. Eu criei logo muito cedo, porque eu perdi meu pai muito cedo, né? Então eu perdi aquela referência de homem, né, na casa. E como filha mais velha, quem acabou assumindo essa responsabilidade foi eu. Então eu acabei ficando muito durona, né? Então eu não aceitava a repreensão, eu não aceitava... eu achava que tudo que eu fazia era certo, eu achava que a forma com que eu comandava as coisas é o que tinha que ser. Eu acabava só tendo relacionamentos frustrados por conta disso, desse egoísmo, desse orgulho. Então eu criei isso dentro de mim, que eu não precisava de ninguém, consequentemente eu não precisava ter um homem, né? Então eu não valorizava a pessoa que estava comigo. Eu não conseguia ter um relacionamento em função de ser um homem que não acreditava em mim, que era muito depressivo, angustiado, eu tinha traumas do passado devido à separação dos meus pais. Então, tudo isso são sintomas, é a consequência, porque a raiz do problema estava lá atrás. Eu lembro de um momento marcante, foi o momento que houve a agressão do meu pai com a minha mãe. Aquele momento ali foi um momento muito difícil para mim, porque com 9 anos, ter que separar o meu pai da minha mãe e ele puxando uma faca para ela, foi um momento que realmente me deixou ali muito mal. Eu cresci um jovem, um adolescente problemático, angustiado, nervoso, sem confiança própria, um medo, que isso não deixava eu ter um relacionamento sólido. Eu não conseguia me envolver com as mulheres em função desse trauma. Até que eu cheguei a ter um relacionamento mais duradouro, de 4 anos, que seguiu para um noivado. E eu achava que eu já estava mais madura e que eu conseguia resolver essa situação do egoísmo, do orgulho, que eu já conseguia dividir com alguém. Mas isso era só o que eu achava, na prática eu não consegui fazer, né? E esse relacionamento, no caso esse noivado, ele teve fim também, também por questão do meu egoísmo e do meu orgulho, eu não cedia nada, eu não valorizava a pessoa que estava do meu lado. Eu não deixava, eu nem amava e nem deixava ser amada, né? Então tinha sempre esse empecilho aí no meio. E aí foi que veio o término desse relacionamento. E eu agindo dessa forma nos relacionamentos, eu sofria muito. Na verdade, eu usava essa questão da força, de mostrar que eu era forte, que eu tinha o poder de decisão no relacionamento, mas isso era um escudo para esconder uma fraqueza que eu tinha. Então eu tinha feridas do passado, por isso que eu agia dessa forma. Foi assim que eu cheguei na terapia do amor, através de um convite. E eu aceitei porque eu já não aguentava mais aquela situação. Já era um terceiro relacionamento que começava diferente, mas terminava sempre igual, sempre com uma frustração. E aí eu pensei, não, eu tenho que descobrir o que acontece. Por que as pessoas conseguem ser felizes no amor, ter relacionamentos duradouros e eu não conseguia, né? Então ficou essa pergunta. Então aceitei o convite de participar da terapia do amor para encontrar essa resposta, né? Então eu fui. E quando eu comecei a participar, a ouvir as palestras, né, as mensagens, é como se tivesse um espelho na minha frente. Então ali eu pude me confrontar, eu consegui ver quem que era a Carol, né? O que eu tinha, como eu pensava, como eu agia, que criava essas situações de relacionamento. Comecei também a aprender como corrigir o que eu fazia, a forma como eu pensava, a forma como eu agia. Então eu aprendi que eu tinha que primeiro que me reconstruir. Eu aprendi a forma de pensar em relacionamento. Tive essa cura interior, então a partir daí eu consegui construir
uma vida amorosa. Eu não sei de onde eu criei força e cheguei à terapia do amor. Cheguei à terapia do amor sem vida, depressivo, nervoso, angustiado, sem confiança própria. E ali, até eu chegar à terapia do amor, foi algo que não foi fácil. A cada palestra, a cada quinta-feira, aquilo foi mudando, foi me dando forças e eu comecei a vencer esse trauma, esse medo interior, essa angústia. Então, era um investimento que eu estava fazendo no futuro, com essa estrutura, com essa segurança, com essa confiança. Eu comecei a observar a Caroline. Eu já fazia terapia do amor, ela também já fazia. Então, isso me deu forças para chegar até ela, né? E nós começarmos ali uma conversa. Eu já fui vendo que era uma pessoa que pensava como eu, que conseguia colocar em prática o aprendizado. Então foi tudo assim até muito rápido, a gente começou a namorar e não demorou muito, veio o noivado e o casamento. Então isso tudo foi a realização mesmo de um sonho que eu consegui reconstruir esse sonho que eu já tinha perdido na terapia do amor. Nós realizamos o sonho do casamento e também conseguimos realizar o sonho, foi o lugar onde nós passamos a nossa lua de mel, que foi algo que a gente sempre sonhou, na verdade, tanto eu, né, e ele também sonhava com isso. Então, quando a gente se encontrou e que falamos, foi até engraçado, que eu perguntei, qual o teu desejo de passar a lua de mel? Ele falou, Cancún, no México. Eu falei, o meu também. E aí a gente conseguiu realizar. Então, foi um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco. Eu estava bem profissionalmente, já estava realizado como profissional, como farmacêutico, já tinha uma estrutura financeira. E me ver hoje casado, realizado, isso para mim é um momento de extrema alegria, de extrema satisfação, saber que eu tenho uma esposa, poder compartilhar com ela tudo o que flui das palestras da terapia do amor. Cada palestra que a gente participava, a gente ia aprendendo como cuidar um do outro. Eu aprendi como ser uma esposa, ele aprendeu como ser um bom marido. E a gente consegue fazer essa troca, né? No relacionamento, a gente consegue cuidar um do outro, a gente tem um relacionamento de parceria um com o outro. E hoje nós somos muito felizes. O sucesso hoje da nossa vida amorosa, nosso relacionamento, eu e a Caroline, nós vamos adquirir através de colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender daqui para frente nas palestras da terapia do amor. Nós vamos fazer agora a manutenção do nosso relacionamento, do nosso casamento. Isso que é importante, porque isso aí vai nos dar o respaldo para que o nosso casamento daqui para frente, a nova etapa, venha a ser uma etapa feliz. Eu e a Caroline, para que um venha entender o outro. Sabemos que não é fácil, é difícil, o casamento dá trabalho. Esse vai ser o segredo, a chave que vai nos proporcionar a felicidade no nosso relacionamento. É tudo por hoje, alunos. Esperamos por você nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.